Boa noite, pessoal, tudo bom? Guilherme aqui. Gente, estamos começando hoje um novo bloco de vídeos aqui no canal, no setor da análise de microexpressões faciais. E para a gente começar um pouquinho a falar sobre essa área de estudo, a gente começa falando sobre as emoções básicas, né? É importante que a gente consiga ter a noção de que a gente não fala de microexpressões sem considerar as emoções, certo? E para a gente considerar as emoções, é necessário que a gente entenda também quais são as funções delas na nossa vida, no nosso contexto. E para a gente começar, então, essas considerações, é importante que a gente também observe pesquisas que foram feitas há muito tempo já, né? Principalmente pesquisas pioneiras da década de 60, né? Com Paul Ekman, psicólogo pioneiro na análise de microexpressões faciais. Ele, para quem não sabe, desenvolveu um sistema chamado FACS, Facial Action Coding System, ou Sistema de Codificação das Ações da Face, né, onde a gente consegue mapear unidades de ação na nossa face que apresentam emoções, né, indicativos de emoções. Bom, o Paul Ekman, ele viajou o mundo todo à procura de uma resposta. Né? Se todos nós, enquanto sociedade, nós apresentamos emoções na face, né? Se nós temos algum padrão, enquanto sociedade, de demonstrar essas emoções. Bom, Paul Ekman, então, passou por vários países, incluindo o Brasil, né, com alguns testes psicológicos, e ele concluiu que sim, né, que nós temos uma universalidade nessas expressões, certo? Através de 7 emoções básicas que nós apresentamos: a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, o medo, a surpresa e o desprezo. Algumas delas são consideradas ainda discutíveis dentro do campo da análise, tá? Que é o desprezo, no caso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente nós consideramos, pelo estudo do Ekman, então as 7 emoções básicas, né? Sendo que cada uma delas tem uma função, né? Então é importante que a gente consiga colocar desde o início que nenhuma delas é totalmente ruim ou totalmente boa. Uma sem a outra, a nossa vida se torna um caos, né? Um desequilíbrio. Então, cada uma tem uma função. A primeira delas que a gente vai colocar aqui é a raiva, né? Uma emoção que nos remete a mudanças, né? A interferências necessárias no nosso meio. Então, por exemplo, nós passamos por uma situação de constrangimento, uma situação que vai contra os nossos padrões de crença, padrões morais, né? Padrões, digamos assim, até em situações fundamentais, né? Que a nossa decisão seria necessária uma tomada mais consciente de decisão. A raiva pode participar dessa tomada de decisão, né? Quando a gente começa a sentir que precisa ter alguma mudança dentro de algum contexto, a raiva é o fator de mobilização dessa ação, né? Então, ela pode servir para uma hostilidade, né, quando ela está a serviço de uma intenção agressiva, ou pode servir tanto para uma autodefesa quanto para uma situação de mudar caminhos, né, para romper obstáculos e seguir novos caminhos. Então, ela não é basicamente uma emoção ruim, ela é uma emoção, né, que a gente consiga sentir ela e tirar proveito dela de uma melhor forma possível, né? Assim como a tristeza, por exemplo, né? Quantos de nós aqui já ouvimos falar que tristeza precisa passar reto por ela, né? Que tristeza é algo ruim de sentir, que a gente não precisa sentir ela, que é uma coisa horrível? É horrível porque a gente não sabe lidar com essa emoção, né? Quando a gente consegue ter maturidade para acolher essa emoção, a gente começa a ver que tem um sentido para ela existir naquele contexto, né? A emoção da tristeza muito vinculada a perdas, né? Então, quando a gente está encerrando ciclos, sejam eles de forma natural ou forçados, né, por situações inevitáveis da vida, a gente passa por uma questão de reformulação e ressignificação das coisas. E a tristeza pode surgir aí como uma propulsora para que a gente consiga, então, botar para fora essas sensações
de luto, né, de perdas, para depois então a gente, com a cabeça já mais direcionada, né, a gente consiga então seguir um novo caminho. Então a tristeza também não é ruim, né? A gente conseguir tirar um proveito dela de uma melhor forma, de uma maturidade a respeito das nossas vulnerabilidades, né, é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma inteligência emocional mais saudável, né? A alegria, por exemplo, que é a que a gente traz como uma meta, né? Se ela não está acompanhada também de um equilíbrio com as outras emoções, a gente vai sentir um baque em relação a como a gente tem se portado, né? Então, por exemplo, é uma situação que nos causa uma euforia, né? A gente conseguiu conquistar algo, perfeito, né? Temos uma alegria ali surgindo, né? Uma sensação de agradecimento pela vida, uma sensação de prazer, né? A alegria nos proporciona isso, né? O problema é que a gente não consegue mantê-la sempre, né? A gente oscila. Todo ser humano, ele tende a oscilar as emoções durante o dia, né? E a gente pode muitas vezes não se dar conta se nós não estamos muito bem atentos. Mas é uma emoção, né? Como qualquer outra, ela vem, tem o seu ápice e depois passa também. Ela começa a ficar negativa quando a gente só quer manter ela, né? E não consegue aceitar as outras que aparecem, por exemplo, como o nojo e o desprezo, né? Primeiro, o nojo, vamos falar aqui, é uma emoção de aversão. O nojo, ele serviu adaptativamente para que nós conseguíssemos sentir o ambiente de forma hostil ou não, né? Peçonhento ou não, para os nossos caminhos, né? Enquanto seres cavernosos, lá antigamente. Então, o nojo nos ajudou muito a sobrevivência, né? Com a questão da alimentação. Depois a gente começou a caminhar um pouco mais para o âmbito social, e essa emoção passou a simbolizar outras coisas também, né? Agora não só apenas alimentação, que é algo mais básico, primitivo, mas também com questões, por exemplo, estéticas, né, que nos remetem a algo nojento, né, algo que nos causa uma aversão, né, nos associa com algo aversivo. Então a nossa tendência é o quê? É afastar aquilo da nossa zona de visão, para que então a gente consiga não ter mais contato com isso, né? Então o nojo também é uma emoção de sobrevivência, como todas as outras, e tem essa função de proteção, né, de afastamento, né? A surpresa, digamos que seria a emoção mais fundamental quando a gente sente ela, né? É a emoção que causa uma microexpressão mais rápida na nossa face, começando basicamente aqui pela parte superior do rosto, nos olhos, né? Então, também é uma sensação de que algo está vindo, né? Que a gente não estava esperando por aquilo, então a gente tem aquela reação de surpresa, né? De algo também não ruim, não bom, mas é algo que está vindo, inesperado, né? O desconhecido. Muito parecida com ela o medo, só que o medo vinculado a algo negativo, quando a gente tem algo que a gente analisa no ambiente como um possível agressor, né? Uma possível situação agressora. No passado, animais selvagens, né? Quando a gente foi passando para uma situação mais civilizada, entre aspas, a gente passa então a ter medo do convívio, né? Tem os nossos inimigos, então os inimigos não passam a ser mais só os animais, agora são as tribos. Então daqui a pouco já não sei, o ambiente de trabalho, são os colegas na sala de aula, são os colegas na faculdade, várias outras situações que a gente passou a ressignificar elas de uma forma, não diria nem ressignificar, é uma situação que a gente passa a projetar de outra forma, né? O ressignificar seria a gente conseguir então se conscientizar daquilo, né? A gente passa então a simbolizar de outra forma, a gente colocando de uma forma mais correta aqui. E para a gente conseguir ver também o desprezo, né? Que é a emoção aí, deixei mais para o final para a gente conseguir conversar a respeito dela. Então, alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa, todas elas têm uma certa
como podem ver até agora, uma certa função específica, evolutiva e adaptativa. O desprezo também é uma emoção de afastamento, né? E o desprezo, ele, digamos assim, seria uma emoção particularmente do ser humano, né? É uma emoção que ela passa por um prisma de raciocínio também, né? O que significa isso? Quando a gente começou a elaborar uma situação, uma conscientização de domínio, o desprezo começou a surgir. Ou seja, nós temos que dominar os mais fracos e a gente passa a ser superior a eles. É uma evolução animalesca, mas também participa uma noção consciente, né? E aí, o que faz dela única, né, e que hoje em dia ainda se pesquisa muito a respeito se ela é ou não uma emoção básica, é a assimetria dessa expressão, dessa emoção na nossa face, né? Ela é única, que é unilateral. Então, enquanto as outras emoções elas têm uma certa harmonia e uma simetria na forma como nós expressamos, o desprezo ele consegue ser assimétrico. Então, nós temos, por exemplo, aquelas caras assim, né? A gente tem alguns ângulos aqui que podem indicar um desprezo, né? Então, ela é muito vinculada a essa diminuição do outro, ou inclusive demonização, monstrualização de um outro ser, de outra pessoa, o que nos facilita a entrar num confronto para eliminar aquele sujeito, né? Tanto o nojo quanto o desprezo, eles servem muito para isso, né? De uma forma que um afasta, o outro procura ver como um possível inimigo que a gente precisa eliminar. Então, dá para se perceber aí uma função que cada uma delas apresenta para a nossa vida em comum, né? Para a gente conseguir fechar, é importante que a gente perceba que elas não são boas nem ruins. Elas simplesmente existem, né? E a gente precisa ter a consciência do que a gente está sentindo para que a gente consiga, então, encaminhar da melhor forma possível, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com elas durante uma situação? Será que aquela emoção eu poderia relativizar ela um pouco mais? Será que é necessário eu estar sentindo aquilo, né? A emoção, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela é simplesmente sentida, a gente não consegue se dar conta nem quando ela surge. Pessoas um pouco mais treinadas conseguem ter um pouco mais de noção a respeito de como é que ela está surgindo, né, no nosso contexto. Mas no geral não. Então a gente simplesmente já passa a sentir uma raiva, passa a sentir um medo, passa a sentir um desprezo, né, e muitas vezes a gente não sabe por que tem aquela barreira, né? Então é necessário que nós tomemos consciência das nossas emoções para então a gente conseguir administrar melhor elas, né? A função da inteligência emocional, que será um dos temas para os nossos próximos vídeos, é justamente a gente conseguir gerir essas emoções e ter maturidade para lidar com elas da melhor forma possível. Certo, pessoal? Então hoje ficou um pouquinho mais sobre as emoções básicas e as suas funções. Se surgiu alguma dúvida, mandem nos comentários, certo? Ou podem me procurar na página do Facebook ou do Instagram. As duas levando o nome da página aqui, lembrando sempre, Guilherme Neves Psicólogo, então fica super fácil de procurar e mandar um direct, mandar uma mensagem aí, inbox, certo? E nós vamos nos falando, provavelmente semana que vem teremos novos vídeos e seguimos aí juntos, certo? Forte abraço a todos e boa quarentena!